Deus honra toda pessoa que se esforça, que se dedica, que coloca uma meta, um alvo, um objetivo e luta até que o Senhor honre esse trabalho, honre este esforço, essa dedicação. E claramente nós sabemos que não é só porque nos esforçamos que somos abençoados. Não é só porque estamos fazendo algum trabalho excessivamente ou porque estamos trabalhando mais que outra pessoa. Não é neste propósito, é neste viés que a mensagem de hoje entrará em nossos corações. Mas o Senhor sempre honrará as pessoas que estiverem dispostas a lutar, a trabalhar e a confiarem no Senhor. Dificilmente uma pessoa chega a um alvo, a um objetivo, sem ela ter se esforçado, se dedicado, feito além. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas elas se esforçam sim, se esforçam para o mal, se esforçam para fazer o que não deve, para mentirem, para trapacearem, que estes fatos, por mais que hajam muitos esforços e até tenham algum tipo de resultado, algum momento da vida essa pessoa vai ter uma queda, porque onde Deus não está construindo algo, onde Deus não está abençoando aquele trabalho, com certeza, algum momento, como está descrito, aquela casa que é construída sobre uma rocha, ela é firmada, ela tem uma base consolidada e ela nunca vai ruir quando tempos difíceis, quando tempos de muita chuva, muita tempestade vierem, tentarem bater nessa casa, ela não vai cair. Já a casa que é construída sobre a areia, essa casa ela não precisa de muito. É igual a historinha dos 3 porquinhos. O sopro de um lobo já resolve para derrubar essa casa. Quer dizer que a casa que é construída sem o alicerce da palavra, a vida ou as conquistas alcançadas sem Jesus, elas podem a qualquer momento ruírem, elas podem fracassarem e serem a tristeza da vida da pessoa. Então, nós vamos tratar deste assunto. Esforçar-se para continuar crendo no Senhor, esforçar-se para ter perseverança nas palavras do Senhor, que Ele jamais nos abandonaria, jamais nos desprezaria. Então, vamos abrir o nosso coração a dar valia a essa palavra. O Salmo 89, eu vou começar no versículo 15, nós poderíamos pegar todo o Salmo, mas é um salmo muito longo, nós vamos do 15 e vamos até perto do versículo 23, 24. Vamos fazer a leitura? Salmo 89, versículo de número 15, diz assim: Bem-aventurado o povo que o conhece o som festivo, e andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. O povo que anda com Deus é um povo alegre. Eu vejo uma dificuldade que algumas pessoas têm muitas vezes quando os embates começam a chegar, batalhas começam a surgir sobre nossas vidas. Algumas pessoas elas fecham a cara, elas já não se animam mais para nada, elas já ficam desmotivadas, não têm ânimo, não têm vontade, não têm prazer de viver, não têm alegria nenhuma. Sempre está de cara fechada para tudo e para todos. E isso, diga-se de passagem, que o texto fala que feliz é a pessoa que conhece o som festivo. Não é o som da bagunça do mundo, não é o som das coisas do mundo, mas o som da voz do Senhor. Quando você ouve, tem a perseverança, você confia na palavra de Deus, aquilo é como um som festivo para você. Para mim, no meu coração, digo eu falando isso agora para você, na intenção de que você também entenda que essa é uma perseverança na minha vida pessoal, que eu acredito que a palavra de Deus é o som festivo para a minha vida. O som festivo que me faz todos os dias despertar todas as manhãs, levantar de madrugada, preparar o meu coração, orar a Deus, vir aqui diante de vocês, pela televisão, pelas redes sociais, trazer uma palavra para alimentar, para sustentar, para fortalecer, para ajudar, para acalmar, para acalentar. Porque eu sei que o Senhor Deus, Ele sempre traz uma palavra de alegria.
Por mais doloroso que seja o momento, Ele sempre vai trazer uma palavra que vai trazer um som festivo ao nosso coração. Quando nós estamos vivendo nas dificuldades dessa vida e nós não nos atentamos às bem-aventuranças, os benefícios que Deus tem dado em nosso favor e por nós conseguimos entender. Nós conseguimos compreender que ainda que os dias maus estejam acontecendo, eu estou confiado no Senhor, eu estou feliz na luz da face do Senhor. O que significa a luz da face do Senhor? É quando eu consigo enxergar o Senhor por trás de tudo. Sabe quando você está vendo as coisas da sua vida, há até uma divergência, que você está lutando para chegar num lugar, você está lutando, se dedicando e parece que as coisas não estão fluindo? Há uma impressão até que Deus não está ouvindo você. Há uma impressão que você está sendo desprezado pelo Senhor, mas a luz da face de Deus, quando você consegue enxergar o Senhor, quando alumia para você a palavra, você volta ao ponto de partida, você volta a lutar, você volta a se dedicar, você volta a crer, por pior que seja a circunstância. Quando eu leio esse texto aqui, eu vou falar propriamente do Davi, mas eu me lembro também de Caleb e Josué. Em dias em que haviam ali se levantado por Moisés, 12 pessoas de todo Israel, cada um representava uma tribo, com a intenção de que cada um desta tribo, eles fossem até a terra prometida. E na terra prometida, eles então verificassem quais seriam o tipo de inimigos que eles teriam que enfrentar para quando eles entrassem naquela terra. Eles tinham que ver se a terra realmente era a terra a qual o Senhor tinha falado, que emana leite e mel, uma terra forte, uma terra produtiva, né? E a Bíblia fala que os 12 foram espiar a terra. E quando eles voltaram e começaram a contar para Moisés, a coisa é o seguinte, os inimigos são muito fortes e nós estávamos olhando e vendo os frutos daquela terra. Um cacho de uvas se carregava numa verga de madeira, um cacho de uvas. Ali eles tinham uma prosperidade imensa, a terra realmente é uma terra grossa, é uma terra próspera, é uma terra frutífera. Só que nós temos um problema. Os homens que moram nessa terra são gigantes, são pessoas muito fortes, são pessoas que facilmente derrotaria a gente com o estalar de dedos. Inclusive, um deles chega a falar, nós éramos como gafanhotos perante eles e perante os nossos olhos nós também nos víamos como gafanhotos. Quer dizer, ele está dizendo, olha, nós somos tão fracos que se eles olhassem para nós, eles olhariam de cima para baixo. Quer dizer, eles estão expondo o medo deles, estão expondo que a terra que Deus prometeu dar a este povo era uma terra que seria impossível alcançar. Esse é o pensamento de toda pessoa derrotada, toda pessoa amedrontada, toda pessoa que não tenha confiança no Senhor, ela tem esse sentimento de que não vai dar certo, que não adianta lutar, que não adianta perseverar, porque as coisas vão assim faz muito tempo que as coisas continuam, cada vez que os dias passam, ao invés de melhorar, as coisas só pioram. Ih, pastor, dessa história eu já ouvi outras vezes. Já ouvi isso outras vezes. E quantas vezes você vai ficar achando que a dificuldade é o fim? Porque o Caleb e o Josué, homens que, de certa forma, nós temos que tirar o chapéu para eles, né? Porque eles dois foram os únicos que disseram, calem a boca vocês, porque o Senhor nos dará essa terra, é uma promessa de Deus. Ou seja, eles perseveraram na palavra. Eles perseveraram naquilo que Deus falou ao coração deles. Porque Deus havia dito, eu vou tirar vocês dessa terra, vocês vão sair do Egito e eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Foram anos de deserto, anos aguardando essa terra. Mas o dia que eles colocaram os olhos sobre esta terra,
Eles então acreditaram. A palavra que Deus nos disse é verdade, nós vamos continuar lutando até que nós entremos nela. Então note que a perseverança, note que a pessoa que esforçou-se na palavra de Deus, que mesmo olhando naturalmente era um fato de talvez desconfiar, porque seria impossível entrar naquela terra, o Caleb e o Josué pensaram diferente. Às vezes o teu pensamento está tão cheio de conturbações, tão cheio de coisas erradas, pensamentos errados. Você está tão cheio de ideias pré-figuradas na sua mente que você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você nasceu de família talvez humilde e você não possa nunca melhorar na sua vida, você nunca possa crescer, ainda que seja um degrau. Tem pessoas que ela é assim, ela sente no coração dela que ela nasceu para ser aquilo. E isso é um dos maiores erros nossos, porque o salmista disse que, olha, eu consigo olhar o rosto do Senhor, a luz que se brilha do Senhor, quando eu vejo a luz de Deus, eu estou bem-aventurado, eu estou feliz, eu estou confiante, apesar de todas as situações que possam estar diante de você, que você conheça ou que você não conheça. A palavra te faz perseverar. O Tiago, irmão de Jesus, ele disse na sua carta, lá em Tiago, ele fala assim, que a perseverança, a paciência produz perseverança, a perseverança faz a fé aumentar, a ponto de que um dia que a prova passe, você verá a bênção se achegar. Nós temos que perseverar, nós não podemos desistir, porque o meio da caminhada sempre é o caminho mais doloroso. Porque no meio da caminhada, você está tanto a mesma distância para chegar ao alvo, ao porto desejado, como a mesma distância para voltar. Agora eu pergunto, se você caminhou até a metade, não dá para continuar crendo? Ah, pastor, eu já estou meio cansado de continuar lutando, eu estou meio cansado de continuar perseverante. Aí ele diz, né, o próprio texto nos ajuda, o versículo agora, vamos ler o versículo 16, que diz assim, ó, em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Onde que haverá alegria? No nome do Senhor. Se você estiver confiante na palavra, no nome do Senhor, você vai se alegrar, você vai continuar olhando para o Senhor, que o nome do Senhor nos faz interpretar a sua palavra, nos faz entender o que Ele quer. Eu vou olhar para as palavras do Senhor. Existem tantas pessoas que, ao olharem, ao contemplarem a palavra de Deus, elas perseveraram e não desistiram. A Bíblia fala de José, a Bíblia fala de Daniel, a Bíblia fala de Jeremias, tantos outros pessoas que perseveraram no que Deus disse, que não deixaram que nada fizesse eles voltarem atrás. Eles estavam perseverantes, mesmo em tempos horríveis. Estes homens viveram em tempos difíceis. Daniel foi tirado da sua casa, José foi vendido pelos próprios irmãos. Então, nós temos que ter esse cuidado de não se esquecer que a nossa alegria está na palavra do Senhor. É a palavra dele que nos sustenta, é a palavra dele que me ajuda a fortalecer os meus braços. Olha o que diz mais o texto, 17. Pois tu és a glória, olha que coisa forte, da nossa força, da sua força. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Ou seja, eu sei que o crescimento, o que eu melhorar, o que eu alcançar, isso é pelo Senhor. O Senhor, a tua glória apareceu em minha vida. Então ele diz, olha, eu estou vendo que estou crescendo, Deus está exaltando a minha vida no seu poder, no poder de Deus. Se há algum crescimento, se há algum mérito de alguma coisa daquilo que estamos fazendo, tudo isso é para a glória de Deus. 18. Porque o Senhor, Ele é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Agora aqui uma coisa que chama a nossa atenção. Ele declara, o Senhor é o nosso Rei, mas o 19 diz, então em visão ou numa palavra, numa direção, falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Por que uma pessoa precisa de socorro? Vamos pensar aqui.
Quando que nós chamamos socorro? Quando há um desespero, quando há uma batalha, quando há algo que eu não consiga resolver. Se precisa de socorro, um acidente, enfim, são tantas situações que nós podemos aqui trazer a título de exemplo, fazer uma analogia do socorro, mas o Senhor fala, eu estou socorrendo aqueles que são esforçados. Isso chama a nossa atenção porque o Davi sempre foi um vencedor. Nós vemos a história de Davi, nós vemos ele na plena juventude, né, ali seus 16, 17 anos, cuidando das poucas ovelhas do seu pai Jessé. Vemos ele esforçando-se para não perder nenhuma das suas ovelhas. Ele matou o urso, ele matou o leão. Ele tinha essa perseverança de não se entregar para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante que se levantasse. E veja que, naturalmente, qualquer um poderia se amedrontar diante desses inimigos, diante dessas situações. Só que Davi era uma pessoa perseverante, uma pessoa para frente, animosa, uma pessoa que tinha, como a própria Bíblia fala, um gentil aspecto. Era uma pessoa que estava sempre solícita, sabe aquela pessoa simples? Era o que Davi era. Por isso que o Senhor fala dele aqui, olha, eu estava procurando alguém e eu dei uma palavra para esse alguém e eu socorri ele porque ele é esforçado. Quer dizer, se fosse na força natural de Davi, na força humana, ele facilmente teria morrido de frente do urso, facilmente morreria de frente para o leão e facilmente seria destronado, destruído pelo Golias, o gigante. Só que o Senhor está dizendo assim, eu socorri, porque ele é muito esforçado. Isso faz a gente entender que aqueles que trabalham, que soam mesmo a camisa, sabe? Aqueles que estão às vezes dispostos a trabalhar por 2, 3, 4 pessoas. Pessoas que trabalham, como a própria Bíblia fala que Davi disse, o Senhor me fez romper um esquadrão. O Senhor me fez vencer muitos inimigos sozinho. O Senhor me deu força ao meu braço. Esse fato, ele não é um fato que aconteceu com Davi. Quantas são as pessoas que quando começam a perseverar, elas começam a romper barreiras grandes, barreiras que às vezes foram colocadas, barreiras da tua mente. A Bíblia fala lá em Romanos 12, que à medida que nós vamos conhecendo da palavra de Deus, nós temos que também ser moldados a nossa mente. A nossa mente ela vai ser moldada pelas palavras de Deus. O que dizia para você que você era uma derrota, agora você sabe que você não é uma derrota, porque você tem o Senhor. Ele é a tua bênção. Ele é o Senhor da tua vida. Agora, o socorro veio porque Davi precisava. Então, o Senhor declara, eu socorro aquele que se dedica. Aquele que talvez não é tão capacitado. Aquele que talvez não seja, no momento, não seja a pessoa de mais qualificação, mas vai ser a pessoa que Deus vai ajudar a vencer as suas dificuldades. Qual é a sua dificuldade? Eu vou usar esses dias, estamos falando bastante desse tema, né? O Setembro Amarelo. Será que você não está nesse teor da tua vida, suas respostas, suas palavras, suas atitudes, não estão sendo semelhantes às palavras que lançaram sobre você? Dizendo que você não vale nada, dizendo que você é imprestável, ou você que ouviu isso até dos próprios pais, que você nunca seria ninguém, e depois dessas palavras você se fechou de um jeito que você não acredita em mais nada, que você acredita que é isso mesmo a vida, que ninguém vale a nada, você até talvez está desmerecendo a família, tirando o privilégio de poder viver uma vida saudável por causa do que falaram para você. Agora, coloque seu coração agora, coloque essa palavra no seu coração. Deus, ele socorre quem se esforça, não quem se vitimiza. Aqueles que estão se vitimizando são as pessoas que querem que as pessoas tenham dó dela. Ai, olha só, estou sofrendo. O Senhor não tem dó da gente. Coloque isso no seu coração. O Senhor não tem dó de você. O sentimento de dó, o sentimento de coitadinho dele. Olha, coitadinho.
O Senhor não tem esse sentimento por nós. E quem é a pessoa que gosta deste tipo de sentimento? Quem é a pessoa que vive vivendo de uma forma, né, tão mesquinha, de uma forma, né, tão triste? Porque o fato é que se você se esforçar a sair dessa situação, você consegue. Um dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim: pastor, eu não consigo mais me levantar, eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo mais orar, pastor, eu não consigo. Eu vou dizer para você que para todas as pessoas, as mais assíduas nos templos das igrejas, as pessoas que já leram a Bíblia várias e várias vezes, as pessoas que já foram de muitas orações, todas estas pessoas que hoje elas perseveram em ler a palavra, meditar, orar, jejuar, ir para a casa de Deus, essas pessoas também têm dias difíceis e limitações. A diferença é que elas se levantam, se esforçam e continuam. O grande problema que vemos nos dias de hoje é que as pessoas veem um embate e elas desanimam. Elas nem tentam mais. Aí eu disse para essa pessoa: viu, mas a mesma força que você tem para ir ao mercado, para ir à farmácia, para ir no médico, para ir fazer uma visita para um parente seu, a mesma força que você faz. Eu vejo gente: ai, pastor, é que a igreja é tão longe para ir na igreja, pastor. Ai, pastor, é que hoje daí você faz o convite, vamos para a igreja, vai ter um culto especial, faz um esforcinho de vir hoje. Aí a pessoa: ai, pastor, não dá, hoje nós vamos lá para Marmeleiro, hoje nós vamos lá para Vitorino, hoje nós vamos lá não sei na onde. Entende que eu estou falando para você, que são cidades aqui próximas a Pato Branco? Mas eu falo na intenção de você perceber. A pessoa para fazer um passeio, ela vai a pé, ela vai de ônibus, ela pega carona, ela pede ajuda, porque ela tem um propósito de curtir aquele dia. Mas para fazer as coisas para Deus, ela não se esforça. Ela faz, por exemplo, ela se esforça para fazer uma dieta para emagrecer. Que bom que você faça isso, que faz bem mesmo, né? Emagrecer, ficar saudável. Mas ela não consegue fazer um jejum. Se ela falar que vai fazer um jejum da parte da manhã, né, acordar até o meio-dia, meu Deus do céu, é como se ela estivesse sendo dilacerada. Por quê? Porque ela não se esforça para as coisas de Deus. Ela se esforça para tudo, mas não se esforça para as coisas de Deus. Ela se esforça para ajudar alguém, que bom que você ajude outra pessoa, mas ela não se esforça para crescer com Deus. Ela não quer melhorar, ela não quer crescer. E isso faz a gente entender por que muitas pessoas elas não estão conseguindo sair da situação de tristeza da sua vida, porque não estão se esforçando. Aí então, nesse caso que comentei com vocês, essa pessoa diz: pastor, mas é que eu não consigo. A mesma força que você tem para ficar desanimado é a mesma força que você tem para se animar. A mesma força que você tem para reclamar é a mesma força que você tem para perseverar. É isso que você tem que entender. Falta muitas vezes essa aptidão de você entender que é um passo seu. É você que tem que fazer alguma coisa. Deus quer ver o seu esforço. Você me assiste todos os dias nessa programação. Glória a Deus, porque eu acredito que essa programação ela tem abençoado muitas, milhares de pessoas. Mas você acompanha a programação, você ora com o pastor aqui no programa, mas quando o pastor fala que você tem que vir à igreja, você tem que congregar, você tem que se reunir com o povo santo, você tem que vir à casa de Deus, aí você se entristece, aí você fecha o coração, aí você fala: pastor, hoje não dá, hoje eu não posso. Você não se esforça, crente, você não se dedica, você não tem tempo para oração. Qual foi a última madrugada que você levantou para orar? Qual foi o último dia que você jejuou na tua vida? Se é que um dia você já fez isso. Por quê? Porque você não se esforça. Eu fico preocupado, as pessoas que elas querem vencer na vida acordando meio-dia, acordando 10 horas. Tem um pastor que eu gosto de ouvir as pregações, um pastor da nossa igreja, pastor da Igreja da Graça, que ele fala que tem gente que dorme tanto que quando acorda o cabelo bate palma. Sabe? A pessoa está até com o cabelo torto, tanto que dorme. A cama é o melhor amigo da pessoa. Ela não se dedica, claro. Não é para você trabalhar 24 horas por dia, mas Deus quer ver seu esforço.
Esforçar-se é fazer uma força além do que normalmente você faz. Você tem orado, então se esforce para orar um pouco mais. Você tem congregado, se esforce para congregar um pouco mais. Você está se esforçando para ser uma boa pessoa, se esforce para fazer um pouco mais do que você tem feito. É assim que Deus vai socorrer você, porque essa tristeza de alma é a tristeza de você estar andando vacilante sem se esforçar. Aí diz o versículo 20, eu vou terminar aqui. Achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Eu poderia falar para vocês que nos dias de Davi poderiam existir muitas outras pessoas capacitadas. Inclusive o profeta Samuel disse isso. Ele entrou na casa do Jessé Belemita, pai de Davi, ele disse assim, viu? Eu vou ungir um filho seu para ser rei. Deus mandou vir na tua casa. E a primeira pessoa que aparece é o Eliabe, irmão de Davi, forte, né? O homem que tinha muito aptidão de ser um guerreiro, um homem que usava bem da espada, um homem que trabalhava no exército do rei de Israel, Saul. Quando ele olhou para ele, ele disse, esse aqui é certeza, esse aqui é o rei de Israel. Porque se o Saul era o mais forte para ser o rei e Deus escolheu alguém outro agora para ser rei no lugar de Saul, vai ser forte como também Saul. Vai ser uma pessoa robusta, uma pessoa de imponência. Aí Deus fala, negativo, profeta Samuel. Eu não olho segundo os olhos dos homens. Eu olho para o coração das pessoas. E assim então, Deus faz que Samuel passasse todos os filhos diante dele. E só faltou o Davi. O esforçado Davi, que enquanto estava todo mundo em casa, em volta de um prato de comida, Davi estava trabalhando. Enquanto estava todo mundo descansando, Davi estava trabalhando. Enquanto estava todo mundo desanimado por causa da guerra, Davi estava trabalhando. Enquanto estava todo mundo, pensando onde estão as ovelhas do pai, não precisava se preocupar porque Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Ou seja, o Davi era uma pessoa tão esforçada que ele foi honrado por Deus, mas também honrado pelos homens. O Samuel disse, ninguém vai sentar na mesa para comer enquanto o Davi não chegar. Davi chegou, aí ele ungiu o jovem Davi, aí agora todo mundo pode comer, porque agora nós honramos o trabalho, o esforço de Davi. E você que tem a oportunidade de honrar as pessoas, você que tem a oportunidade de ver essa pessoa se esforçando e você tem condições de abençoar, honrar essa pessoa, aprenda a honrar. Aprenda a honrar os esforços. Tenho falado isso na igreja. Honre os esforços do seu pastor, que ora por você, que luta por você, que buscou você maltrapilho, sujo no mundo do pecado, que tratou das suas feridas, que ensinou você o evangelho. Não despreze ele, não. Você precisa aprender isso, honrar, dar honra a quem merece honra, a quem fez por onde. O Davi foi honrado pelo Samuel, indiretamente por Deus, porque Deus falou com Samuel, Samuel honrou o Davi. O Davi recebeu uma capacidade de Deus, uma unção sobre a cabeça dele. Agora, nunca se esqueça disso. Achei Davi meu servo. Esse fato faz que a gente enxergue exatamente como Deus quer. Se Deus está me encontrando, me esforçando, me dedicando naquilo que eu posso fazer, porque Deus não pede para você fazer algo que você não tenha condições. Deus não vai pedir algo para você que você não esteja com uma capacidade para fazer aquilo. Porque existem coisas que estão além, e se Deus permitiu que você entendesse este propósito, Ele vai capacitando você pouco a pouco, porque foram anos até Davi tornar-se o rei de verdade, com a coroa na cabeça, como o governante de Israel. Mas ele já tinha a capacidade, Deus foi preparando ele. Então o fato de você ser uma pessoa perseverante, uma pessoa que honra a Deus, passo a passo da sua vida, vai ser construído segundo os degraus da palavra de Deus. Aí nós voltamos lá no primeiro versículo. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Qual que é o som festivo? O som da voz do Senhor. O som das palavras do Senhor. Deus honrou Davi.
Deus honrará você, Deus me honrará pelos nossos esforços, pela quantia de vezes que Ele nos vê buscando a Ele com fidelidade, buscando a Deus com amor, com dedicação, que você faz sempre o seu melhor, que você não faz coisa de qualquer jeito. Tem uma coisa que deixa qualquer pessoa irritada, nervosa, é ver as pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito. Não se pode fazer de qualquer jeito. Note uma coisa, que você não gosta que façam coisas para você de qualquer jeito, com desdém, com desprezo. Por que você faz as coisas com desprezo? Então veja que você receberá do fruto do seu trabalho. O seu trabalho será a resposta da sua vida, porque o trabalho de Davi foi a resposta dele. Deus falou: agora eu vou ungir você, Davi, porque você se esforçou. E se você se levantar, começar a orar, ir para a campanha da família, começar a buscar no culto da campanha da cura e da libertação, começar a buscar o Espírito Santo, começar a ir para a igreja de verdade, ser fiel a Deus, você vai ver como vai mudar a tua vida. Você vai ver como será diferente a resposta do seu trabalho. Você vai trabalhar como você trabalha, talvez um pouco mais, mas você vai ser honrado por Deus. Agora, como você vai sair dessa situação se você não se esforçar? Então, da mesma maneira que você foi para esse lugar de tristeza, sai desse lugar. Você que se colocou nesse lugar, então você tem que se esforçar para sair disso. Isso é você e Deus. Eu quero orar com você, e se você quiser orar agora comigo, Deus pode ajudar você e levantar você dessa situação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que nos incentiva e nos faz, ó Deus, apontar para Ti, olhar para o Senhor. Um som festivo da sua boca nos foi dado pela sua palavra. Por isso eu te peço, Pai, ajude essa pessoa que tem andado desanimada, que tem procrastinado, que tem vivido uma vida muitas vezes, ó Deus, deixando um dia após o outro passar, dias semelhantes, dias iguais, nada muda, não há mudança, não há motivação para mudar, não há motivação para melhorar, mas que nesta palavra nós possamos, assim como Davi, escutar do Senhor. Eu socorri um que era esforçado e eu ungi o Davi. Pai, unja o Jefferson, unja todas as pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, unja essa pessoa, socorre essa pessoa, porque essa pessoa está se esforçando. Ela acorda de manhã para ouvir Tua palavra, como diz Isaías, eu me acordo todas as manhãs para aprender com o Senhor. Pai, que esta pessoa, meu Pai, cresça e seja uma bênção na sua mão. E eu peço também, Senhor, que o Senhor derrame sobre estas águas uma unção de cura, de libertação, e todos que destas águas beberem sejam, meu Deus, curados, livres, libertos, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água em nome de Jesus.